Então ele não, esse contravenção penal, ele não entra para a questão da DCA. Menor não comete contravenção penal. Veja só, quando um maior de idade, ele vai cometer uma contravenção penal, por exemplo, uma ameaça. Eles não cometem, ou por exemplo, uma infração mesmo, que é o crime. Menor, por exemplo, ele não é preso, ele é apreendido. Porque a legislação, nossa legislação, nosso Código Penal, só é imputável, ou seja, responsável pelos seus atos penalmente dos 18 anos para cima. Abaixo de 18, ele é considerado inimputável. Então, para ele existe, não é o Código Penal, é o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. E o ECA não prevê prisão, ele prevê várias medidas. Uma delas, quando são para crimes mais gravosos e não para contravenção penal, uma das medidas socioeducativas é a apreensão. É a mesma coisa que prisão, mas ele fica apreendido. Então isto é uma influência, porque vocês ainda não têm uma personalidade totalmente formada. Então querer considerar vocês responsáveis é um absurdo. Agora lá no CAD, até porque esse aí é mais a minha área, lá no CAD, ele pode ficar detido, apreendido lá, ou ser encaminhado ao Abril, ao Cesame, que são instituições que dão, é tipo uma penazinha para ele. Aí ele fica lá tentando se corrigir, mas não adianta muito. E como é que assim, ele é reabilitado na sociedade? Né? A intenção da lei é isso, é que ele seja reabilitado. E aí, mas o máximo que ele pode ficar em regime de internação são 3 anos, é o máximo. Ele pode fazer o que quiser. Ele pode ter matado alguém. O menor matou alguém. O máximo de pena que ele pode pegar é 3 anos. Não é pena, ele não pega pena. Não é nem pena. É medida socioeducativa. Medida socioeducativa. Aí ele completou os 18 anos, ele não para de cumprir. Até os 21 anos de idade. Até os 21 anos ele ainda deve satisfações de que ele ainda é considerado adolescente. Até os lista de entidades que atendem dependentes químicos no DF e em torno, né? Álcool, tabagismo e drogas. Isso aqui é da polícia comunitária, da polícia civil, né? Então aí vem aqui falando, ó, por exemplo, programas de tratamento do alcoolismo no DF, das cidades do entorno, ó, tratamentos de álcool e de drogas, prevenção ao uso de drogas, programa de... Então, não há uma diferenciação, tanto faz, já tirei a dúvida com o doutor, se é menor ou maior de idade, dependendo, ó, por exemplo, o próprio HUB faz esse atendimento, ó, aí para alcoolismo, aí é um tratamento ambulatorial, não é de internação, tá vendo? De segunda a sexta, às 14 horas. Por exemplo, os AA, que são os alcoólatras anônimos, tem os narcóticos anônimos também, que muitos são igrejas, tá vendo? Igrejas que fazem reunião, por exemplo, aqui é o Alanon, aqui da Asa Sul, reuniões abertas ao público. Então, muitas vezes, o próprio juiz, se for um caso que é ambulatorial, ele encaminha. Ele faz o encaminhamento para que aquele adolescente ou para que aquela pessoa seja atendida em situações dessas. E tem situações que ele vai ter que ser realmente internado, né? Só alguma pública, assim? Só para menor, não. Não, assim, no geral. São particulares a maioria? Ou... Tem algumas com convênio com o governo. Então essas que têm convênio com o governo, se for o caso, o juiz encaminha para lá e passa por essa internação. Ele vai responder pelo ato do menor. Ele vai responder por homicídio? Então. Não, ele vai responder pela negligência em relação à educação da criança. Se eu estiver falando alguma bobagem, vocês me Não, é porque em algumas situações sim, porque, por exemplo, se em algumas situações prova-se a total negligência, pode vir até a perder a guarda. Tá? Então tem algumas sanções para os pais, né, por questão de omissão.
né? Que é o que a gente fala de abandono intelectual e abandono moral, que é amor, carinho. Vamos citar um exemplo. O menor que pegou o carro do pai, saiu e atropelou. E hoje? A vítima tem direito a uma indenização. Quem vai pagar é o menor? Não, é o responsável. A gente queria saber isso tudo Pois é, também. essa questão da estatística, primeiro que a gente não está autorizado a fornecer Nós para não vocês. somos autorizados. Nós não temos autorização nem do delegado que tem. Porque trata-se de menor. Menor é uma coisa que Extremamente protegido. não se divulga nome de menor, não se mostra foto e imagem em lugar nenhum. No sistema da Polícia Civil, se você estiver em outra delegacia e quiser saber sobre o menor fulano de tal que assassinou Beltrano, você não consegue, porque é extremamente protegido o menor, né? As sessões, Se o menor assumiu o crime, não foi ele que cometeu, e mesmo assim consta que ele cometeu, a equipe trabalhou mal, a equipe de profissionais. Entende? É isso que ela está querendo dizer. Não é simplesmente você chegar aqui assim, fui eu. Tá, mas agora tem toda uma investigação que vai provar se foi você ou não.